Bom dia, alunos do sétimo ano do Levindo. Aqui quem fala é o professor Acílio de História. E como eu combinei com vocês, no segundo bimestre, resolvi gravar um vídeo orientando sobre a resolução do PET volume 2. Já tinha feito isso no primeiro bimestre. Aí uma mudança é o número de semanas, porque no primeiro bimestre a gente tinha 4 semanas e nesse segundo bimestre a gente tem 6 semanas. Então o vídeo pode ficar um pouco extenso. Espero que ele ajude vocês a resolver as questões. Eu vou deixar esse vídeo no Conexão Escola junto com o PET em formato de Word, porque algumas respostas você tira do PET mesmo, né? E qualquer dúvida vocês podem me perguntar lá pelo Conexão Escola ou mandar um e-mail por ele mesmo. Ou a gente está tendo aula no Meet, vocês podem tirar as dúvidas na nossa próxima aula, tá bom? Então vamos ver do que se trata essas 6 semanas. Semana 1, o mundo moderno e a conexão entre sociedades africanas, americanas e europeias. Crise do feudalismo, surgimento do capitalismo. A gente já estudou feudalismo. Vamos lá. Número 1. A sociedade feudal era bem fechada e possuía pouca mobilidade social. Identifique e explique a função dos estamentos. Aí está o estamento aqui do lado e a função. Lá, eu vou deixar no Conexão Escola os PETs em formato de formulário para responder lá online, semana a semana. Então eu deixei um espaço lá para poder colocar o estamento, que é a classe social, e a função. Você volta no texto, você encontra. O estamento é esse aqui, ó, nobreza os que guerreiam, o clero os que oram, o servo os que trabalham. E a função está aqui do lado. Então, ó, a nobreza os que guerreiam eram responsáveis por administrar e proteger os feudos. O clero os que oram eram os membros da Igreja Católica, como padres, bispos e monges que tinham a função de orar. Os servos ou os que trabalham eram camponeses que trabalhavam no campo em troca de proteção. Então, essa responde a número 1. 2. O sistema feudal começou a surgir no Reino dos Francos por volta do século VII, mas entra em crise a partir do século IX. Explique... Século IX, não, desculpa. Século XI. Explique o que fez o sistema feudal entrar em crise. Aí vamos lá no texto também. Ó. No século XI, a Igreja Católica decide iniciar uma batalha com os muçulmanos para tomar a cidade de Jerusalém, pois ela seria sagrada para os cristãos. Aí esse pedaço aqui, mais esse aqui. Muitos nobres morreram nessas batalhas e os poucos que voltaram já não tinham a mesma força militar nem política que antes. Devido ao enfraquecimento do poder dos nobres, os reis centralizaram o poder em suas mãos. Essa centralização contou com a ajuda de uma nova classe que surgia naquele momento, a burguesia. Então esse trecho aqui, ó, no século XI até cristãos, mais esse aqui, responde a número 2. Uma das principais características do feudalismo é a relação de suzerania e vassalagem. Analise como funcionava essa relação. Aí, ó, o território se fragmenta novamente, se inicia uma relação em que o rei, chamado também de suzerano, doava terras a outros nobres, chamado de vassalo, e em troca recebia sua fidelidade. Essa troca era chamada de relação de suzerania e vassalagem. Então, suzerania e vassalagem é uma relação em que o rei, que é chamado de suzerano, doava terras a outros nobres, o nobre era chamado de vassalo, ele recebia as terras e em troca jurava fidelidade. Por volta do século XI, começa a surgir na Europa a burguesia. Explique o que era a burguesia. Vamos voltar no texto.
Ó, os burgueses eram comerciantes e artesãos que se enriqueceram e se tornaram uma força concorrente à dos nobres. Esse processo deu início à mudança da alta para a baixa Idade Média. Isso explica o que é a burguesia, a classe dos comerciantes que tinha acabado de surgir e estava se fortalecendo. Próximo. Leia o texto. Que ali a mulher tenha sido uma inferior é algo sobre o que não há dúvida. Nessa sociedade militar e viril, com a subsistência sempre ameaçada e onde, por conseguinte, a fecundidade era antes uma maldição do que uma bênção, a mulher não era honrada. E parece que o cristianismo pouco fez para melhorar sua posição material e moral. Ela é a grande responsável pelo pecado original. Com base no texto, analise qual é a visão que a sociedade feudal tinha da mulher. A sociedade é extremamente machista, né, porque está falando que ela é militar e viril, né? A mulher, a fecundidade da mulher era antes vista como uma maldição, né? A mulher não era bem vista, era uma sociedade machista, que a mulher era oprimida, que coloca ela aqui, ó, como a grande responsável pelo pecado original, né, de Adão e Eva. Então a sociedade feudal via a mulher assim como responsável pelo pecado original, numa posição de submissão, né? A sociedade era muito machista com relação a ela, então ela era considerada lá como um ser inferior, entendeu? Bom, semana 2, tema mercantilismo. Número 1. As medidas mercantilistas foram adotadas como forma de enriquecimento dos países europeus. Analise uma consequência dessas políticas econômicas para a América. Aí você volta aqui no texto, ó. Metalismo. Tá. Para alcançar esse objetivo, os espanhóis foram em busca de novos territórios. Foi dessa maneira que descobriram um novo mundo, que mais tarde seria chamado América. No novo continente, eles encontraram rapidamente o ouro, uma vez que tiveram contato com o povo inca que usava ouro em abundância. Assim, a Espanha procurou se enriquecer com esse ouro e se manter forte na disputa mercantil. 2. Cada país adotou uma medida mercantilista diferente. Avalie qual das medidas você considera mais eficiente e justifique o motivo. Aí você tem que saber quais que são as medidas mercantilistas, né? Porque o mercantilismo era o conjunto de regras que o rei criou para controlar a economia. Então, são basicamente 3 regras, né? O metalismo, que consistia em explorar territórios em busca de metais preciosos. Então, a noção que ouro e prata eram os metais mais preciosos, né, e eram aceitos em qualquer lugar do mundo. Então o país era rico que tinha muito ouro e prata. Para isso ele decidiu explorar território em busca do metal precioso, né? A gente tem também o comercialismo, que consiste em focar no comércio, principalmente marítimo, para se enriquecer. E a gente tem a balança comercial favorável, que nada mais era que aumentar as exportações e diminuir as importações. Então tem essas 3 regras, né? E aí você vai escolher qual das 3 você acha que é mais eficiente. Avalie qual das medidas você considera mais eficiente e justifique o motivo. Você acha que é o melhor manter a balança comercial favorável, exportar mais e importar menos? Você acha que é melhor o metalismo, que é buscar, né, o ouro e a prata, explorar os outros países? Ou você acha que é melhor focar no comercialismo, né, focar no comércio para poder enriquecer? E aí você vai justificar por que você escolheu. Explique como os países faziam para deixar sua balança comercial favorável. Aí isso basicamente já tinha colocado aqui, ó. Nada mais era que aumentar as exportações, vender
e diminuir as importações, compras. Então, balança comercial favorável é quando você vende mais e compra pouco dos outros países. Leia o texto. A concepção mercantilista de riqueza foi, entretanto, contestada em meados do século XVIII. O francês François Quesnay afirmava que os mercantilistas estavam errados em identificar a riqueza com a quantidade de metais preciosos, pois, para ele, a fonte da riqueza era a terra. O texto traz duas medidas de riqueza dos países. Hoje em dia, qual é a base da riqueza de um país? Aí ali está perguntando, a base da riqueza de um país é ter bastante ouro e prata. E o Quesnay acha que é ter terra, né? Aí hoje em dia, qual que você acha que é a base da riqueza do país? Ele tem muita terra ou ele tem muito ouro e muita prata? Né? E justificar. Por que você acha? Eu acho que é mais ter ouro e prata, porque aí o país vai ser mais rico. Eu acho que é ter mais terra, porque ele vai ter mais recurso natural. E assim por diante. Tá? Próxima questão. Complete a palavra cruzada sobre mercantilismo. Aí tem uma palavra cruzada aqui e eu coloquei lá no Google Formulário como questão objetiva, de marcar X. Então lá no Google Formulário você vai marcar a letra B, né? Que aí aqui está perguntando, política econômica usada pela França. Colbertismo, tá? Colbertismo, essa aqui. Balança, né, número 4. Vou falar as horizontais primeiro, depois as verticais. Tá? Balança comercial favorável quando se vende mais do que se compra. 6. Principal metal procurado para fazer as moedas, ouro. 7. Continente descoberto pelos espanhóis no século XV, a América. Estratégia de enriquecimento direto pelo acúmulo de metais preciosos, metalismo. E a vertical, prática mercantilista caracterizada por explorar novos territórios, colonialismo. 3. Primeiro país a se formar, Portugal. Política mercantilista adotada pela Inglaterra, exportação. Então, assim, lembrando, né, que o horizontal é assim, horizonte, né, ó, e o vertical assim, tá bom? Semana 3, né? Chegada dos portugueses ao Brasil, Novo Mundo. Número 1. É possível afirmar que os portugueses chegaram ao Brasil por acaso? Justifique. Vamos ver o que o texto está dizendo. Eu acho que você não pode dizer que foi por acaso, porque aqui vem falando que o Tratado de Tordesilhas, por causa de dois fatores. Primeiro, porque o Cristóvão Colombo chegou primeiro aqui no continente americano em 1492, né? Quando voltaram para a Europa, os portugueses souberam da nova descoberta e exigiram uma parte desse território. E o Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494 e não depois de 1500. Então você não pode dizer que foi por acaso. Os portugueses já sabiam que existiam terras aqui, assinaram um tratado antes de virem para cá, né? Então, por causa disso, você não pode dizer que foi por acaso. Já tinham conhecimento das terras aqui e já tinham feito um acordo sobre a posse das terras aqui existentes. Explique o que foi o Tratado de Tordesilhas. Aí deve ter ali no texto, tá? O Tratado de Tordesilhas foi assinado pelos dois países.
dividindo a nova descoberta entre os dois países. No caso, Portugal e a Espanha. Uma nova frota de naves chegaram ao território. O Tratado de Tordesilhas foi assinado pelos dois países, no caso, Portugal e Espanha, dividindo a nova descoberta entre eles. E em 22 de abril de 1500, uma frota de 9 naus, navios de pequeno porte, 3 caravelas, chegaram ao território brasileiro. Não precisa disso não, quer ver? A resposta é assim: o Tratado de Tordesilhas foi assinado pela Espanha e Portugal, dividindo a nova descoberta entre os dois países. Até aqui, tá bom? E aqui, em vez de pelos dois países, você coloca assim, dividido por Portugal e Espanha, tá bom? Aí acho que responde a número 2. 3. Releia o trecho da carta de Caminha e analisa quais os estranhamentos entre os dois povos durante o encontro. Aí vamos ver o estranhamento. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel, e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Ali não pôde deles haver fala nem entendimento de proveito, por o mar quebrar na costa. Então o estranhamento dos portugueses é que eles estavam nus, né? Eles estavam com arcos e eles não falavam o mesmo idioma, né? Que é o que a gente pode perceber por ali. E os índios está aqui, Quando ofereceram vinho e mostraram uma galinha aos indígenas, eles ficaram espantados, pois não conheciam. As roupas dos portugueses também eram bastante diferentes para eles. Observe o seguinte trecho da carta de Caminha: o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. Identifique o sentido do termo salvar essa gente. Esse termo aqui, salvar essa gente, eu vou ver se tem no texto. Não, mas esse salvar, né, que eles estão falando é no sentido de religioso, porque os portugueses consideram a religião cristã superior ao costume dos índios, né? E também no sentido assim de colonizar, de ensinar os costumes dos portugueses. Então o termo salvar essa gente seria no sentido de ensinar a religião cristã para eles, para os índios, né, como se eles precisassem ser salvos, e também ensinar os costumes dos portugueses, que eles consideram superiores. Tá? Explique por que é importante para os portugueses salvar os indígenas. É importante por causa daquela questão lá do colonialismo, né, deles conseguirem ter as terras dos índios, esse salvar, né? Aqui, o fato é que perceberam que a nova terra era rica em elementos naturais e que deveriam catequizar os índios como forma de salvá-los. Então é importante para quê? Para eles poderem ficar com os elementos naturais, né, dos índios, né? E por isso que é importante salvar, no sentido de conquistar e ficar com as riquezas, né, dos índios. Semana 4. Tema: Reinos e Impérios Africanos. Número 1. Complete o quadro abaixo com informações sobre os Yorubá. Onde viviam? Aí os Yorubá estão aqui embaixo. Eles teriam surgido na cidade de Ifé, na atual Nigéria. Então aqui, cidade de Ifé, na atual Nigéria. Qual sua crença religiosa?
eles acreditavam no candomblé, tá? No candomblé. Quais suas contribuições para o Brasil? Aí a gente tem aqui, ó. A cultura iorubá influenciou a brasileira, já que muitos deles foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados, e a maior influência é o sincretismo religioso do candomblé com o catolicismo, além de algumas crenças, valores e até mesmo palavras. Tá? Opa. 2. Explique o que eram as rotas transarianas e por que elas eram tão importantes. O território também faz parte das rotas transarianas, que atravessavam o Saara de norte a sul, vendendo mercadorias para as populações que viviam mais distantes. Para atravessar o deserto era preciso utilizar camelos, pois esses animais conseguem aguentar muitos dias sem água, e a travessia completa durava cerca de 2 meses. Explique o que é sincretismo religioso. Sincretismo religioso é o seguinte, gente. A maior influência é o sincretismo religioso do candomblé com o catolicismo. Sincretismo religioso é o seguinte: os escravos, os africanos que vieram para o Brasil, eles não podiam praticar o candomblé, sabe? Eles não podiam praticar a religião deles. Então, o que foi feito? Eles eram obrigados a seguir a religião católica. Então, no sincretismo religioso, os escravos pegavam os orixás, que eram do candomblé, e faziam uma associação aos santos da Igreja Católica. Entendeu? Então, sempre era associado um orixá a um santo da Igreja Católica, para que eles continuassem rezando para os orixás e praticassem a religião deles. Então, o sincretismo religioso é uma mistura, né, uma associação dos orixás do candomblé com os santos da Igreja Católica. Tanto é que, por exemplo, Iemanjá é um orixá, mas ela é associada a Nossa Senhora. Então, é comum a gente ver em Réveillon, desculpem, as pessoas, por exemplo, fazer uma oferenda para Iemanjá, mesmo sendo católicas. Então tem esse sincretismo religioso. Próxima questão. Analise a importância dos árabes na África. Uma importante e extensa região da África é o Saara, o maior deserto do mundo, e abaixo dele fica localizado o Sahel, uma baixa de terra com uma vegetação de transição com a África subsaariana. Essa região foi importante devido ao intenso comércio por volta do século XI, principalmente de povos árabes. Eram caravanas de pessoas vendendo mercadorias como ouro, noz moscada, marfim, sal, vidro e até mesmo pessoas escravizadas. Isso aí já responde a questão da importância dos árabes, né, na África. Sobre Mansa Musa, responda: por que ele foi considerado o rei mais rico do mundo? Mansa Musa. Segundo relatos, Musa era tão rico que, quando fez a peregrinação para a Meca, levou tanto ouro que enriqueceu o comércio da região. Então ele era considerado mais rico porque ele levou tanto ouro que ele enriqueceu o comércio da região lá de Meca. Por qual motivo ele foi para a Meca? Porque ele tinha que fazer a peregrinação, porque era obrigação de todo muçulmano e ele era muçulmano. O que houve com Meca após a passagem de Musa? Enriqueceu o comércio na região. Tá? Então, naquela frase ali, vocês tiram as respostas dessas aqui todas. O reino de Gana foi incorporado ao Império de Mali. Explique por que isso ocorreu.
O líder do reino de Gana era chefe político, militar e religioso. E no século XIII entrou em declínio devido a conflitos internos com os almorávidas. Nesse período o reino foi incorporado ao Império Mali. Então, porque no século XIII ele entrou em declínio devido aos conflitos internos com os almorávidas, e aí por isso é que ele foi incorporado ao Império Mali. Vou ver se semana 4 tem mais alguma coisa. Não. Chegamos à semana 5. Humanismo e Renascimento. Complete o quadro com a explicação sobre as visões de mundo abaixo. Teocentrismo e antropocentrismo. Teocentrismo. Coloca Deus no centro das coisas. E antropocentrismo. Os humanistas compreendiam que os seres humanos eram a medida das coisas e os estudos sobre o homem passou a ser centro das atenções. Esse novo pensamento é chamado de antropocentrismo. Observe o desenho Homem Vitruviano, feito por Leonardo da Vinci, e responde. Qual visão de mundo ele representa? Ele representa o antropocentrismo. Tá? Quais características permitem chegar a essa conclusão? Um exemplo de todas essas características é o desenho do homem vitruviano feito por Leonardo da Vinci, porque ele representa um homem de braços e pernas abertas dentro de um círculo e um quadrado, representando que o homem é a medida de todas as coisas, como pode ser observado na imagem. Como pode ser observado de todas as coisas, ponto. Precisa colocar essa parte, como pode ser observado na imagem ao lado. Explique por que o período do Renascimento tem esse nome. O humanismo influenciou as artes, a filosofia, a matemática, a literatura, etc. Como eles reviviam a cultura grega, esse período ficou conhecido como Renascimento. Que aí estava voltando, a cultura grega. Observe o quadro da Santa Ceia pintado por Leonardo da Vinci. Identifique técnicas e características da arte renascentista nessa pintura. Isso aqui, Uma das técnicas é a perspectiva nas pinturas, que dá a impressão de profundidade e se aproxima do realismo. Outra técnica é a da proporção, que é manter a diferença de tamanho entre essas imagens. Então a gente tem aqui nessa pintura, a gente tem a ideia de profundidade, de perspectiva, ter a paisagem lá no fundo, e a gente tem proporção, entre todos aqui, o tamanho. Então, aquela parte do texto ali explica os dois. Analise por que o humanismo ajudou a desenvolver o pensamento científico. A primeira grande inspiração foi o humanismo, que valorizava o pensamento crítico e compreendia o ser humano como capaz de desenvolver habilidades que transformem a natureza. Então, isso já responde a de baixo. Chegamos à semana 6, reformas religiosas. As 95 teses de Lutero foram importantes para a criação de novas religiões cristãs. Escolha 3 pontos que Lutero discorda e explique por que você os considera importantes.
Vamos ver aqui, Lutero. A venda de indulgências pela igreja, ou seja, o pagamento pela salvação das almas, o celibato, ou seja, a proibição do casamento no clero, a união entre igreja e Estado, a adoração de imagens nas igrejas, o fato de as missas serem celebradas em latim e não na língua local. Então você vai escolher 3, né? 3. E aí você vai colocar por que você acha esses pontos importantes, né? Então, por exemplo, a venda de indulgências pela igreja ou o pagamento pela salvação das almas. Aí você coloca do lado. Você não acha que, por exemplo, que o perdão dos pecados deve ser comprado, né? Questão do celibato. Se você acha que os membros da igreja, né, o padre, ele deve casar, você deve colocar que o guia espiritual pode casar. A união entre igreja e Estado, você pode dizer que você discorda disso, porque a igreja tem que ser separada do governo. A adoração de imagens nas igrejas é a questão dos santos, né? E também a imagem de Cristo, de Nossa Senhora. Se você é contra essa adoração de imagens, você vai colocar lá. E o fato de as missas serem celebradas em latim e não na língua oficial. Quer dizer, elas eram celebradas em latim, você acha que elas devem ser celebradas na língua oficial, né, do local onde está sendo realizada a missa. A Reforma Protestante deu início a outras igrejas cristãs. Identifica essas igrejas e explica uma das características dela. Aí tem as 3. Isso. Aí você vai colocar a igreja luterana. Então você vai colocar a igreja do Martinho Lutero é a igreja luterana, tá? E aí você pode colocar lá como característica que ele era contra a venda de indulgências pela igreja, ou seja, o pagamento pela salvação das almas, e ele era contra também o celibato, ou seja, a proibição do casamento do clero, né? Aí a segunda, calvinismo. O calvinismo propõe um rígido controle sobre o que a comunidade poderia fazer, proibindo danças, músicas ou qualquer elemento considerado profano. Eles também acreditavam no seguinte, que a salvação era predestinada, ou seja, somente os escolhidos por Deus seriam salvos. E uma forma de definir quem seriam os escolhidos, observavam as obras feitas em vida, pois aqueles que prosperaram o fizeram por bênção divina. E tem o anglicanismo. Nessa nova religião, os rituais são semelhantes ao do catolicismo, mas os dogmas são protestantes, e a liderança é feita pelo rei ou pela rainha. Então, as 3 religiões, tem o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. Explique por que a imprensa de Gutenberg foi importante para a reforma protestante. Essa máquina utilizava tipos móveis, letrinhas de metal, para reproduzir um texto escrito várias vezes, o que agilizava a divulgação de ideias e notícias.
Após encaixar as letras nos seus devidos lugares e passar a tinta em cima da placa, eles colocavam papel e prensavam, apertavam contra as letras, fazendo a tinta grudar no papel. Lutero queria que houvesse uma reforma nas ideias da igreja, mas suas ideias inspiraram outros homens a criarem. Até aqui, ó. Tá? Que as ideias, né, se espalharam rapidamente por causa dessa invenção aqui. E terminou.